gente, vamos terminar então as correções de história, tá bom? Vamos terminar a apostila 673 de história. Vamos lá, segundão. Tem a página sobre independência, né? Então, 1. Analise o quadro e discorra sobre o pintor Pedro Américo. Então, esse quadro da independência aí, ele é uma farsa, isso não existiu, tá bom? Isso é uma construção social, construção de uma imagem. 2. Até que ponto você crê que o quadro representa fatos verídicos? Não representa. Por quê? Porque não aconteceu assim, né? Foi a coisa mais simples. Então, foi uma figura de linguagem, né, criada. 3. Ainda que o Brasil tenha se tornado um território de independência em 1822, você acha que o país seja de fato independente desde esse período? Ou seja, depois que aconteceu a independência, realmente o Brasil estava independente? Sim ou não? Não, né? Porque continua a ter um império, continua a ter as pessoas não participarem, né? A escravidão continuou, né? Então são características importantes. 676, mudanças e a ampliação do direito ao voto. Então, hoje em dia, todo mundo vota, né? Pelos analfabetos. Antigamente não, o voto era censitário, só quem tinha muita grana votava. Então é uma mudança fundamental aí no direito ao voto. 2. De acordo com os seus estudos, identifique quais foram as mudanças importantes presentes na Constituição de 1824. O poder moderador, ou seja, o poder do rei, do Dom Pedro, acima de todos. 3. Sobre o sistema eleitoral vigente no Brasil, você tem que falar se você concorda ou não com o sistema eleitoral brasileiro, tá bom? 681. Exercício 1. Você sabe de quando é a Constituição brasileira é vigente? Tá? De 1888, tá bom? E quantas constituições vigentes já existiu no Brasil? Então nós temos aí, agora me pegou, hein? Teve a de 1824, 1891, 34, 37, 46, 67 na ditadura e 88. Essa é a 8ª Constituição, coloquem aí, 8ª Constituição. Ao vivo, hein? Quem sabe faz ao vivo. 2. Hierarquia das leis brasileiras. Então você tem o quê? Como é que funciona o sistema jurídico brasileiro, tá bom? Então você tem as leis constitucionais, essa eu tô lendo mesmo, tá? Então que é pesquisa. As leis constitucionais, a emenda constitucional, lei complementar, lei ordinária, medida provisória, tá bom? Então o que você tem? Você tem leis expressamente feitas pelo presidente, você tem leis aprovadas pelo Congresso, você tem leis aprovadas pelo Congresso e pelo presidente, você tem uma lei que o presidente coloca em vigência e manda para o Congresso aprovar. Então a vigência das leis ela é relativa, você tem vários mecanismos administrativos para colocar uma lei em prática na democracia atual. 3. Considerando a história ocidental, em qual contexto surgiram as constituições? Para organizar a sociedade, né? Para a alternância de poder. 688. Exercício 1. A Constituição de 1824 cumpria as funções que lhe cabia? Não, porque ela tinha os 3 poderes, executivo, judiciário e legislativo, só que o 4º poder era o moderador do rei, e o rei mandava em tudo na prática. Então os outros 3 poderes ficavam de canto. 2. A Constituição de 1824 garantia liberdade, prosperidade e segurança aos cidadãos brasileiros. Esses direitos eram garantidos universalmente? Universalmente não, porque os escravos não tinham esses direitos. 3. Em sua opinião, qual é a função de uma Constituição? Sua opinião. E os direitos que ela deve assegurar à população? Então, saúde, educação, segurança, né? Exercício 6, da 693. O motivo para a estabilidade econômica do governo de Dom Pedro. Então, o governo de Dom Pedro ele sofreu muito por causa da monocultura, da pressão dos fazendeiros, né? Do cultivo do café. E isso gerou um fim de um apoio da oligarquia cafeeira brasileira ao governo de Dom Pedro, tá bom? As pressões da Inglaterra pela abolição também. Então você tem toda uma crise política no governo de Dom Pedro I.